Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre como aplicar a técnica de Dodge and Burn no Lightroom e sair de uma foto assim para uma foto assim. A técnica de Dodge and Burn é uma técnica desenvolvida no laboratório fotográfico que permite com que a gente atue pontualmente na imagem, na exposição da imagem. Então a gente consegue alterar localmente a exposição da imagem com essa técnica, seja para corrigir a exposição, seja para criar efeitos de dramaticidade, de impacto, ou então efeitos que dirijam o olhar do espectador para um determinado ponto na foto. Essa técnica vem do laboratório fotográfico, mas o Photoshop tem ferramentas para isso. Ferramenta, inclusive, se chama Dodge and Burn, subexposição e superexposição. Além de existirem inúmeras técnicas para a gente aplicar esse Dodge and Burn. Mas aqui no Lightroom a gente não tem uma ferramenta que seja específica para essa finalidade. E aí a gente vai adaptar as ferramentas que a gente tem, ferramentas que também atuam de maneira localizada pontualmente na foto, e hoje em dia isso é de uma maneira muito mais eficiente, a partir da versão 11, com a possibilidade da gente usar essas ferramentas na forma de máscaras. Então, para aplicar essa técnica de Dodge and Burn aqui no Lightroom. E é importante a gente reforçar isso, né? Se você conhece a ferramenta, você usa a ferramenta da maneira mais adequada, da forma que atinge os teus objetivos. E aí eu não posso deixar de falar do nosso curso Lightroom Classic Total. O link está aqui na descrição do vídeo, que tem exatamente esse objetivo: ensinar a usar as ferramentas do Lightroom, dar autonomia para o fotógrafo para poder aplicar as técnicas que desejar. É um curso 100% online, com acesso vitalício, vale muito a pena dar uma conferida. O link, como eu falei, está aqui na descrição do vídeo. E antes da gente começar a trabalhar na nossa foto, eu queria mostrar a foto, ou duas fotos, de um grande fotógrafo americano chamado Ansel Adams, que é considerado talvez o maior fotógrafo de paisagem dos Estados Unidos, e ele era também um mestre do laboratório fotográfico que utilizava muito esse recurso de Dodge and Burn nas suas fotos. Eu peguei essas duas imagens do Museu de Arte Contemporânea da Califórnia. Eu queria só dar uma olhada nessas fotos antes da gente partir para a nossa. Nessa primeira imagem, perceba como o céu é bastante escuro nessa parte superior, e ele tem um degradê que vai clareando quando ele se aproxima aqui da montanha, e isso dá um destaque bastante grande para a lua, que está bem clara no meio do céu. E além disso, essa parede da montanha também bastante iluminada, bem exposta, enquanto que nesse primeiro plano a gente tem toda essa área subexposta, quase sem nenhum detalhe, como que se estivesse levando o nosso olho para dentro da foto, dirigindo o nosso olhar para aquilo que interessa para o fotógrafo, que é justamente o paredão de pedra e a lua no céu mais escuro. Nessa segunda imagem, também do Ansel Adams, e essa aqui eu acho fantástica, isso se repete. Veja, o céu bastante escuro nessa área superior, ele vai clareando na medida que se encontra com a montanha. Essa montanha maior, mais afastada, extremamente destacada, a gente consegue perceber todo o relevo, toda a textura dessa montanha. E na frente, a montanha menor, completamente na sombra. Muito provavelmente, obviamente isso não é um erro, né? O fotógrafo sabia exatamente o que queria, e muito provavelmente essa montanha aí tinha elementos que para ele, no momento dessa composição, não interessavam. E o que ele faz é simplesmente deixar essa montanha na sombra. A gente basicamente não tem nenhuma informação nessa área, só que no primeiro plano ele ilumina as árvores que estão aqui na margem do rio e espera o momento exato em que um animal vem beber água nesse rio. Então a gente tem um foco de luz aqui que também prende o nosso olhar. Então o meu olho vem daqui de cima das montanhas e chega aqui embaixo e consegue entender, consegue escanear tudo aquilo que o fotógrafo queria mostrar nessa cena. Então o que ele está fazendo aqui é pontuando de luz a imagem para destacar aquilo que interessa para ele na hora da composição e esconder aquilo que por qualquer motivo não seja
não seja interessante, não contribua para aquilo que ele quer contar naquela foto. Aliás, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Eu tenho pensado em produzir uma série aqui para o canal falando sobre esses grandes fotógrafos da história da fotografia, Ansel Adams, por exemplo, e tantos outros que existem. E eu queria saber se isso pode ser interessante para vocês que assistem os meus vídeos aqui. É diferente daquilo que eu venho fazendo, mas eu tinha vontade de gravar vídeos dessa maneira. Então eu queria saber se vocês teriam interesse nisso. Se puderem, por favor, deixem aqui nos comentários uma mensagenzinha dizendo se pode ser interessante ou não. E se a gente tiver algumas pessoas interessadas, se isso me parecer realmente que seja um assunto que vá despertar o interesse de vocês que assistem os vídeos aqui do canal, a gente vai começar a pensar em produzir vídeos assim. Mas agora vamos começar a trabalhar na nossa própria foto. Eu já tenho aqui uma foto aberta no Lightroom e já fiz todos os ajustes básicos para a gente não perder muito tempo aqui nesse vídeo. E eu estou usando uma foto preta e branca, eu estou tratando essa foto em PB, simplesmente porque a nossa referência era um fotógrafo que fotografava apenas em preto e branco, o Ansel Adams. Mas a técnica serve perfeitamente para fotos coloridas, né? Como eu falei, se você conhece a ferramenta, você consegue utilizá-la a seu favor. Então veja, eu tenho todos os ajustes básicos feitos aqui, inclusive eu tenho um ajuste de curva bem leve de contraste e também já trabalhei na mistura de preto e branco. E aqui o que eu busquei foi enfatizar algumas áreas. Veja que na medida em que eu arrasto o slider do canal de cor, por exemplo, nesse caso o laranja, eu deixo mais claro ou mais escuro determinadas áreas da imagem que contém a cor laranja. O que eu estou fazendo aqui é trabalhar na luminância da cor da fotografia. Ainda que a gente esteja vendo a foto em preto e branco, é uma foto colorida, então tem cor. Na medida em que a gente arrasta o slider de cor, nesse subpainel de PB, de mistura de preto e branco, a gente vai atuando na luminância daquele canal de cor específico. E o que eu tentei fazer aqui foi simplesmente achar valores para esses sliders que deixassem as áreas que a princípio não me interessam na composição mais escuras, mais subexpostas, e as áreas que me interessam mais destacadas. E obviamente o que me interessa aqui nessa foto é essa cadeia de montanhas aqui embaixo, que é o assunto principal do meu enquadramento, né? O slider de verde, por exemplo, aumenta a luminância dessa região, então talvez eu possa aumentar um pouquinho os valores de verde. A azul piscina atua principalmente nessa área do horizonte, mais ao longe. E a gente já viu, se a gente tomar como base a fotografia do Ansel Adams, que o céu ele é escuro em cima, na parte superior do enquadramento, e vai se tornando um pouco mais claro embaixo. Então eu vou escurecer um pouquinho aqui, sempre tendo como relação o céu, a parte superior do céu, e depois a gente vai refinar isso com as máscaras. O slider de azul trabalha no céu. Olha, se eu arrastar para a direita, eu vou deixar esse céu muito claro, não é isso que eu quero. Então eu vou arrastar um pouquinho para a esquerda, deixando esse céu mais denso, mais fechado, principalmente nessa parte mais superior. Púrpura, também lá no horizonte, mas eu acho que aqui eu posso deixar o slider com valores positivos bem baixos, alguma coisa em torno de 4, mais 4 ou mais 5, e o magenta aqui da mesma maneira, lá naquela porção mais ao fundo do horizonte, alguma coisa em torno de mais 5 ou mais 6. Então, o que eu busquei aqui foi encontrar a luminância para cada um dos canais de cor de maneira que o meu assunto principal tivesse o máximo destaque possível e aquilo que eventualmente não me interessasse se tornasse menos evidente nessa foto. E é claro que a gente já tem um preto e branco aqui, mas a gente pode melhorar muito isso, né? E para a gente melhorar isso, a gente vai lá para o grupo de ferramentas de mascaramento, onde a gente vai aplicar ferramentas que atuam pontualmente na imagem na forma de máscara. Então, abaixo do histograma, na barra de ferramentas de ajuste localizado, eu tenho aqui o último grupo de ferramentas, que é justamente o mascaramento. Vou clicar.
o painel das máscaras se abre e eu vou começar nessa foto aqui, ainda que eu esteja agindo de maneira pontual, vou começar trabalhando de maneira mais ampla. E a minha primeira providência aqui é escurecer esse primeiríssimo plano. Então eu tenho pedras aqui que tem áreas muito claras. Então eu vou tentar escurecer o máximo possível esse primeiro plano. E para isso eu vou usar um degradê linear. Cliquei em degradê linear, criei uma máscara para esse degradê, arrastei de baixo para cima, da parte inferior da fotografia para cima. Veja que vou usar aqui um degradê que seja bastante estreito a ponto de trabalhar ou atuar apenas nesse primeiro plano. Porque se eu arrastar demais a grade do degradê, eu vou afetar exatamente aquilo que eu não quero. Então eu vou manter esse degradê bem estreito nessa parte mais inferior da imagem. E aqui, basicamente, vou trabalhar com a exposição, escurecendo essa área no primeiro plano, talvez realces para a gente diminuir um pouquinho o brilho dessas pedras, e eventualmente branco. Vamos ver se o branco dá algum resultado. Sim. Então, o que eu fiz foi basicamente escurecer esse primeiro plano. Ainda tenho pontos de luz aqui que me incomodam, mas eu vou continuar fazendo esses ajustes mais amplos na imagem com as máscaras para depois trabalhar de maneira realmente mais localizada. Vou criar uma nova máscara e vou selecionar o céu, porque como a gente viu lá, o céu do Ansel Adams é um céu bastante denso, né? Então eu vou escolher a opção selecionar céu. O Lightroom vai fazer um trabalho bastante bom selecionando o céu para mim. Agora eu tenho uma máscara no céu e da mesma maneira eu vou baixar um pouquinho a exposição e vou aumentar o contraste, porque eu quero que essas nuvens também se destaquem aí nesse céu. Talvez diminuir um pouquinho os realces e os valores de sombra. Os valores que eu estou usando aqui, eles não são importantes, porque obviamente dependem da sua fotografia, né? O importante aqui é entender o pensamento, as decisões que a gente vai tomando para que você possa, na sua fotografia, tentar, de alguma forma, não replicar, mas utilizar o mesmo caminho para chegar no resultado que você quer, não no resultado que eu quero, porque obviamente não existe uma regra, né? A gente não está aqui criando regras ou ditando leis, a gente só está mostrando como é possível eventualmente ter um resultado que a gente imagina, que a gente deseja. E veja, os valores são tão pouco importantes que eu, olhando agora para a foto novamente, percebi que a exposição está demais, eu baixei demais a exposição e cria aqui no horizonte, se eu baixar muito a exposição, veja, cria aqui no horizonte uma linha claramente identificável, né? E não é isso que eu quero, inclusive porque o céu do Ansel Adams tem, nessa região mais próxima do horizonte, uma área mais clara. Perfeito. Então, primeiro plano e o plano de fundo já estão mais ou menos da maneira como eu gostaria. Mas ainda assim, eu acho que é possível deixar esse céu mais denso na parte superior e menos denso nessa parte inferior. Intensificar esse degradê que já existe nesse momento, mas acho que a gente pode ainda fazer com que isso se torne mais claro, mais evidente. De novo eu clico no íconezinho de mais, criar uma nova máscara e mais uma vez eu vou usar o degradê linear. O degradê linear vai fazer exatamente isso, né? Fazer com que essa parte mais superior do enquadramento seja mais afetada do que a parte mais inferior. Então eu traço agora um degradê bastante longo, bastante amplo, com uma transição bastante suave do efeito e vou baixar mais uma vez os valores da exposição. Não vou fazer isso de maneira drástica, porque obviamente as nuvens desaparecem, então vou baixar bem pouquinho aqui a exposição. Então aqui a gente já tem um céu muito parecido com aquilo que a gente viu anteriormente, bastante denso na parte superior e na medida em que se aproxima do horizonte se tornando mais claro. Agora eu preciso dar ênfase para aquilo que me interessa, né? Que a gente já sabe, é essa região central da composição, essas montanhas que estão logo aqui abaixo. E também eliminar qualquer distração que eventualmente apareça
que eventualmente possa tirar o meu olhar dessa área. E eu vou, na verdade, começar por aí. Vou criar mais uma máscara e vou escolher a opção de selecionar objetos. E essa máscara vai ser construída no modo de pintura da ferramenta de selecionar objetos. Então veja que aqui eu tenho dois íconezinhos bem pequenininhos. O primeiro é o modo de pintura e o outro é o modo de seleção. E eu vou usar o modo de pintura para pintar essa pedra aqui do primeiro plano. Vou diminuir o tamanho do meu pincel. Estou utilizando a tecla de atalho de colchete do teclado para aumentar ou diminuir o pincel. E vou pintar grosseiramente sobre essa pedra. E o Lightroom vai tentar achar as arestas e criar a seleção para mim. Veja que fez uma seleção bastante razoável. E aqui, olha, eu quero esconder essa pedra. Eu não quero que ela apareça. Eu quero que o meu olho não fique preso nesse canto inferior esquerdo da composição. Eu quero que essa área seja uma área escura, sem informação, para que a gente não se distraia daquilo que interessa. Mas vou fazer mais uma máscara para essa região dessas pedras no canto inferior direito. E por que eu vou trabalhar com duas máscaras diferentes? Porque provavelmente o grau de mudança numa área e em outra é diferente. A quantidade de efeito que eu vou ter que aplicar numa área e em outra é diferente. Deve ser diferente, provavelmente, eu imagino. Então eu vou clicar de novo no íconezinho de mais, crio uma nova máscara, vou usar de novo a ferramenta de selecionar objeto e de novo nesse modo de pintura. Então eu vou pintar sobre essa área e vamos ver o que o Lightroom me dá de máscara aqui. Ó, ele não faz uma máscara completa, ele perde algumas áreas dessa, inclusive uma área bastante clara dessa pedra aqui, que não me interessa. Então eu tenho que incluir essa área também na seleção. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher o botão adicionar a máscara nessa máscara que eu acabei de criar e vou utilizar a ferramenta de pincel. Porque agora, como é uma área que não depende de limites, não depende de arestas, quer dizer, é uma região que está isolada no cantinho inferior da foto, eu posso pintar ali sem qualquer medo de ultrapassar a minha pintura, de criar uma máscara que não seja muito precisa. Então eu vou escolher a opção de pincel, eu preciso configurar o meu pincel, e aqui eu posso baixar um pouquinho a difusão, estou com fluxo em 100, densidade em 100, e vou desabilitar a opção de máscara automática, porque isso facilita a pintura do pincel nessas áreas de aresta. Então, ó, pintei toda essa região, e agora eu tenho uma máscara que cobre toda aquela área que me interessa, e o que eu vou fazer de novo é baixar a exposição, e agora eu não posso baixar demais, porque senão vai ficar uma mancha escura e talvez estranha nesse primeiro plano. Então vou baixar um pouco a exposição, quem sabe tirar um pouquinho de realce também para diminuir o brilho da pedra. E aqui a gente já tem esses elementos de primeiro plano que distraíam o olhar, já menos evidentes, já menos, chamando menos a atenção. Agora já está na hora da gente pensar em destacar essa área que de fato me interessa na fotografia. E para isso eu vou usar mais uma máscara, só que com o degradê radial. Então eu vou usar a ferramenta de degradê radial e vou traçar um degradê aqui nessa área central da imagem. Vou posicionar de forma que ele cubra o melhor possível essas montanhas que me interessam aqui no primeiro plano e vou, obviamente, aumentar a exposição. Com cuidado, porque se eu aumentar demais vai ficar, claro, vai ficar estranho. Então eu vou aumentar com cuidado a exposição, posso aumentar o realce para a gente conseguir um pouco mais de brilho, quem sabe brancos também, abrir as sombras e agora a gente já tem essa área que me interessa na composição, já mais destacada aqui com a ferramenta. Eu acho que eu posso escurecer um pouquinho o entorno dessas montanhas, nessa parte mais plana da paisagem. Então eu vou criar mais uma máscara e tentar esconder um pouco essa região mais ao fundo, mais plana, abaixo das montanhas. E para isso, a melhor opção é a ferramenta de pincel,
crio uma nova máscara, pego a ferramenta de pincel. Nesse caso, eu preciso aumentar a difusão e marcar a opção de máscara automática, porque dessa maneira, na medida em que eu vou pintando, o pincel vai tentando respeitar as arestas. Tanto aquelas arestas da montanha, quanto as arestas lá do fundo. Veja que ele invadiu um pouquinho a montanha, olha, mas não tem problema. Eu posso, nesse caso, subtrair da máscara. Então eu vou escolher subtrair, utilizar o pincel de novo, porque agora eu vou remover da minha máscara, talvez diminuir um pouquinho o tamanho do pincel e pintar aqui sobre a montanha, tentando remover a máscara aqui dessas áreas, ó. E tá ok. O que eu quero é esconder essa região, né? Então eu vou baixar um pouquinho a exposição. Quem sabe aumentar um pouquinho o contraste, baixar um pouquinho o realce, para diminuir os brilhos. E eu vi que aqui, olha, ficou faltando um pedaço da máscara. Então eu preciso acrescentar essa máscara. Eu vou clicar no botão adicionar, mais uma vez escolher a ferramenta de pincel e pintar essa região aqui, olha, para que o meu efeito ele se prolongue até a margem da outra montanha. Perfeito. Então eu vou afastar o meu painel de máscaras para cá, para a gente enxergar toda a nossa foto, e vou clicar no ícone de visualização do painel de máscaras. Deixa eu puxar isso aqui para o meio para a gente enxergar isso melhor. Veja que aqui no painel de máscaras, que é um painel flutuante, a gente pode arrastar ele para qualquer lugar, a gente tem logo lá em cima na barra de identificação do painel um íconezinho do olhinho, que é o ícone de visualização dos efeitos. Então se eu clicar nesse ícone, a gente vê como era sem as máscaras e como está ficando. Então era assim e está ficando assim. Então a gente já tem um resultado bastante interessante. Vou afastar aqui o painel de máscaras para a gente enxergar melhor a nossa foto. Nesse momento, olhando a foto dessa forma que ela está, eu acho que a gente ainda pode melhorar um pouco a ênfase na montanha. Então eu vou clicar aqui no pino de ancoragem dessa máscara, da máscara do degradê radial da montanha, e vou ajustar um pouquinho isso aqui, olha. Empurrar um pouquinho mais para baixo, abrir um pouquinho mais, quem sabe, talvez até aumentar um pouco mais esse degradê radial. Bom, feito isso, a base do nosso ajuste, o nosso tratamento está feito. Agora eu vou trabalhar de maneira mais pontual. Então eu vou atuar aonde a gente consegue perceber que a luz é mais evidente nessa composição e aonde eu quero, ou para onde eu quero chamar mais atenção, para onde eu quero dirigir mais o olhar das pessoas. E para isso, está aqui o meu painel de máscaras, eu vou deixar ele do lado esquerdo agora nesse momento, para eu poder enxergar melhor aqui a imagem. Eu vou criar uma nova máscara e vou utilizar a ferramenta de pincel. E veja só o que eu vou fazer. No painel de configuração da ferramenta de pincel, eu vou manter a difusão alta e a densidade alta, a suavidade, difusão, e a densidade, que é a opacidade do pincel. Mas eu vou baixar o fluxo, vou baixar bem esse fluxo, para alguma coisa aí em torno de 6 ou 7. O fluxo do pincel é a velocidade com que o efeito vai sendo aplicado. Então isso me dá controle sobre aquilo que eu estou fazendo. Na medida em que eu pinto sobre a foto com esse pincel, o efeito vai sendo acrescentado gradativamente. Ele não vem todo de uma vez só, como se o fluxo tivesse em 100%. Então com o fluxo baixo eu tenho controle sobre o que eu vou fazendo e vou criando nuances de luz. Outro ponto importante é que vocês devem ter percebido que eu prefiro aplicar a ferramenta, né? Quando a gente está falando de máscara, né? Eu prefiro criar a ferramenta, aplicar a ferramenta sobre a imagem, por exemplo, degradê linear. Eu aplico o degradê e depois eu faço o ajuste que eu desejo. Nesse caso eu vou fazer o contrário. Como o fluxo do pincel está muito baixo, se eu não tiver um efeito eu não vejo o que eu estou fazendo. Então eu vou aumentar a exposição, e estou aumentando bastante porque depois eu posso ajustar isso sem problema nenhum. Sei que vou ter que ajustar, então eu vou aumentar bastante a exposição, e com o pincel com o fluxo baixo
eu vou trabalhando naquelas áreas de luz da imagem ou naquelas áreas, como eu falei, que eu quero chamar a atenção. Então eu vou pintando aqui, olha, nessas faces da montanha que estão voltadas para o sol. Vou pintando e a gente vai vendo aos pouquinhos o efeito acontecer. Vou até aproximar um pouco mais essa imagem para ficar mais fácil essa pintura. Ó. Ajusto o tamanho do pincel com as teclas de atalho de colchete e vou pintando naquelas áreas que me interessam destacar. Então aqui eu estou iluminando a imagem. Ó. Veja, vou pintando. E esse trabalho ele pode ser bastante minucioso. E é claro que quanto mais cuidado você tiver aqui, mais impactante vai ser a sua imagem. Vou acelerar esse processo para a gente não perder muito tempo aqui, porque isso aqui é trabalho mecânico. Eu estou olhando as áreas de luz e estou pintando sobre aquelas áreas. Feito isso, depois de ter trabalhado nas áreas claras da imagem, eu vou fazer o oposto, vou trabalhar nas áreas escuras. E agora vou criar mais uma máscara, vou puxar o painel de máscaras agora aqui para o meio da foto para a gente enxergar melhor. Crio mais uma máscara, escolho mais uma vez a ferramenta pincel. Agora, o efeito é de subexposição, portanto eu vou baixar a exposição, fluxo bem baixinho e vou começar a pintar aquelas áreas que devem ser mais escuras na minha imagem. Então, vamos fazer esse trabalho da mesma maneira que a gente fez com o outro pincel, super expondo. E eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente não perder muito tempo. Enquanto eu estava aqui fazendo esse retoque das áreas escuras, eu me lembrei que eu não trabalhei no céu eu não superexpus áreas pontuais do céu. E a gente pode fazer isso, obviamente a gente pode voltar a qualquer máscara a qualquer momento. Então eu vou clicar aqui na máscara 8, que eu sei que é essa a máscara da superexposição, só vou verificar aqui o fluxo novamente do pincel, sempre verificando que o fluxo do pincel está bem baixo e a exposição alta, e eu vou então pintar aqui ó, nas áreas da nuvem para aumentar o contraste. E mais uma vez eu vou acelerar o vídeo aqui para que isso fique um pouco mais rápido. Já pontuei as nuvens aqui, aumentando a exposição. Agora eu vou fazer com a subexposição, né? Vou escurecer algumas áreas do céu também. Volto para a máscara 9, que é essa máscara em que eu estou trabalhando com o ajuste de exposição negativa. E vou fazer o mesmo aqui no céu, na nuvem, para aumentar o drama aqui desse céu, né? Aumentar o contraste nesse céu. Pronto, feito isso, agora a gente já pode ver como era e como está ficando. Mais uma vez eu vou clicar no íconezinho de visualização das máscaras e a gente vai ver como era a foto e como está ficando. Era assim e está ficando assim. Então a gente tem um resultado muito mais impactante porque a gente está criando esses contrastes localizados, trabalhando de maneira bastante pontual na imagem. E é claro que você pode dedicar o tempo que você quiser na sua foto e você pode fazer de uma maneira muito mais elaborada do que eu fui capaz de fazer aqui por conta do vídeo, do tempo do vídeo, né? E se você quiser, se você achou que tem alguma máscara muito intensa, olhando agora a foto, da maneira como ela provavelmente vai terminar, se você achou que tem alguma máscara que está atuando de uma maneira muito intensa, você pode simplesmente ativar a máscara e vir aqui no slider de intensidade, olha, diminuir, aumentar ou diminuir essa intensidade, né? No caso, se a máscara estiver muito intensa, é só diminuir a intensidade ou aumentar, e eu acho que nesse caso aqui, talvez até aumentar seja interessante, né? Vou ver a outra máscara, a mesma coisa, ó, slider de intensidade, aumentando ou diminuindo, acho que aqui nesse caso
talvez diminuir um pouquinho possa ser interessante. E o que eu acho é que o céu, ele ficou muito marcado. Então eu vou voltar aqui para a máscara do céu, que é essa segunda máscara aqui, e vou diminuir um pouquinho a intensidade dessa máscara. Essa é aquela máscara que eu selecionei o céu completamente, não a do degradê. A do degradê está aqui, olha. E eu posso também trabalhar nesse degradê, mas eu acho que o degradê não é o problema. O problema foi aquela máscara logo lá no iniciozinho que eu selecionei o céu. Então vou baixar um pouquinho a intensidade dessa máscara. E por fim, para finalizar todos esses ajustes, eu vou criar pontos de maior textura, de maior nitidez. Não vou fazer isso em toda a foto, mas vou criar alguns pontos em que a textura, a nitidez fique mais evidente. Então eu vou de novo criar uma nova máscara. Mais uma vez vou utilizar o pincel. Vou utilizar, nesse caso, um fluxo alto, porque eu quero enxergar o efeito acontecendo. E se eu usar um fluxo muito baixo, com os efeitos de textura, eventualmente claridade e nitidez, eu não consigo enxergar muito bem isso acontecendo. Então eu vou usar um fluxo alto e depois eu regulo na intensidade. Venho aqui embaixo, olha, e aumento os valores de textura, vou usar a claridade e também de nitidez. E agora eu vou aplicar essa textura, essa nitidez localizada em alguns pontos, aqueles pontos que naturalmente chamar mais a atenção do nosso olho, olha só. E isso também, de alguma forma, amplifica esse contraste localizado. Então eu vou pintar aqui essa montanha, vou pintar essa face mais clara da montanha, e é claro que isso vai ser mais evidente nas áreas mais claras da fotografia, né? Então vou pintando aqui. Acho que eu passei um pouquinho do limite aqui em cima desse ponto. Então eu vou subtrair com o pincel e vou remover aqui, olha, dessa pontinha da pedra. Vou voltar com o pincel 1, que é o pincel de adição, né, que eu tinha utilizado inicialmente, e vou pintar aqui nas nuvens, para deixar também as arestas dessas nuvens um pouco mais nítidas, um pouco mais ressaltadas, assim, mais evidente. Então veja, de um lado, lá nas nuvens do outro lado. Isso aí. Então vamos ver se faz diferença. Opa, não todas as máscaras, porque aí vai fazer bastante diferença, mas a máscara da nitidez e olha. Vou baixar um pouquinho a intensidade, porque eu acho que passou um pouquinho do limite. Então vou arrastar o slider de intensidade um pouquinho para a esquerda. E vamos ver como fica agora. Bastante diferença, né? E posso, obviamente, continuar trabalhando com essa máscara e pintando naquelas áreas em que talvez a nitidez seja uma nitidez maior, né? uma textura maior seja interessante. Talvez nessas áreas aqui de baixo do terreno. Perfeito. Então tá aí a nossa foto. E é claro que a gente não para de tratar uma foto, a gente abandona o tratamento da foto, né? Vai ter uma hora que você tem que falar assim, parou, daqui não vou passar, porque senão a gente vai ficar mexendo, retocando e ajustando aqui eternamente. Vamos ver como é que era sem as máscaras. Olha, estou com um painel de máscaras aqui, vou colocar ele no lugarzinho dele aqui. Vamos ver, opa, encaixou. Era assim. Ficou assim. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Isso é muito importante para o canal. Isso nos motiva a continuar produzindo vídeos. Não esquece também que, se você quiser um curso de Lightroom,
que te ensine a usar as ferramentas, que não fique apenas mostrando truques ou dicas ou situações particulares, mas que te permita conhecer as ferramentas do programa e ter autonomia no uso do programa. Dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total, o link está logo aqui embaixo na descrição do vídeo. E também vou pedir mais uma vez, se puderem, deixem aí no comentário se seria interessante uma série de vídeos sobre grandes fotógrafos da história. Isso vai me ajudar a tomar essa decisão. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.